começar com Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Filipe. Na última reunião, nós fomos até o versículo 37. Vamos agora para o versículo 38, que tem uma formulação que nos deixa intrigados. Aqueles que se desencaminham são gerados pelo Espírito e também se desencaminham por meio do Espírito. Assim, com o mesmo sopro, o fogo é atiçado e apagado. A linguagem desse versículo nos dá um pouquinho de dor de cabeça, porque nós temos a tendência a imaginar que o que o Espírito faz é de responsabilidade do Espírito. No entanto, nós nos esquecemos de que todos nós somos aspectos do Filho de Deus e que a nossa existência advém de uma força interior que vai muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade de apreensão, porque tem a ver com a nossa essência última. Nós, normalmente, quando pensamos a nosso respeito, nós estamos tão condicionados que pensamos no nosso corpo, na nossa personalidade. Mas isso não é o nosso verdadeiro ser. O nosso corpo, a nossa personalidade, como nós sempre insistimos, são veículos para o nosso verdadeiro ser, que é uma expressão divina, uma expressão do Filho de Deus, que é uma expressão da fonte última de Deus Pai. Então, a gente pode, então, entender que os que se desencaminham são aquelas pessoas que, atuando no nível de consciência do seu veículo exterior, tendo sido gerado pelo Espírito, então a nossa essência última foi gerada, originou-se da fonte de tudo que existe, o Espírito, em contraste com aquilo que os nossos irmãos espíritas normalmente chamam de os espíritos. Na verdade, os nossos irmãos espíritas estão se referindo a outro tipo de veículo, não o nosso verdadeiro ser, porque nós, filhos de Deus, usamos esse veículo externo, esse corpo físico, com toda a sua história. Portanto, a nossa personalidade é um veículo, mas não é o único que nós temos. Nós temos um outro veículo, um veículo energético, o nosso corpo etérico. Nós temos também um veículo das nossas emoções, dos nossos desejos, que é chamado de corpo astral. Nós temos ainda outro veículo, o veículo mental, do nosso corpo mental. E aí, esses
são os veículos externos, os veículos que chamaríamos de materiais, ainda que alguns deles sejam bem mais sutis do que o nosso corpo material. E aí, então, esse quaternário inferior serve como uma série de veículos para a manifestação da nossa tríade interior, Atma, Buddhi, Manas. Espírito, vamos chamar o corpo búdico ou Cristo em nós, e também Manas, a mente superior. Então, agora, voltando para o nosso texto aqui, aqueles que se desencaminham, os veículos que nós usamos, com os quais nós nos identificamos, são gerados pelo Espírito. Então, pela nossa essência última. Mas eles também se desencaminham por meio do Espírito. Por quê? Porque o Espírito nos propicia os veículos de manifestação que são aqueles que nos fazem desencaminhar. O que é desencaminhar aquilo? É decidirmos viver para a gratificação dos sentidos, para as coisas desse mundo exterior, material, que são efêmeras, são passageiras. Talvez vocês se lembrem do Evangelho de Tomé, daquela passagem no Evangelho de Tomé, sede passantes. Lembrem-se sempre que vocês estão passando por esse mundo. Não são desse mundo, estão nesse mundo, mas não são deste mundo. Então, o se desencaminhar ou seguir no nosso caminho para o alto tem a ver com as nossas decisões da mente que vão comandar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, se desencaminham pela força, pelas decisões a partir de nossa mente para a transcendência da mente, para entrarmos no mundo superior, aquele mundo da verdade, ou permanecermos prisioneiros do mundo das ilusões, que é esse mundo em que nós vivemos, que é a nossa tendência em geral, de permanecermos neste mundo. Então, com o mesmo sopro, o mesmo impulso, com a mesma energia, o fogo, nesse sentido, é a ânsia para a transcendência, para a expansão de consciência, para voltar à casa do Pai. E isso é o fogo sendo atiçado, o fogo interior querendo cauterizar todas as nossas feridas e estimular a expansão de consciência. Mas ele também pode, a nossa força interior, no caso, o espírito, também pode apagar, diminuir a nossa chama interior. Então, a força à nossa disposição, a energia é a mesma. A gente pode usá-la para o crescimento, para subirmos pela escada de Jacó, ou a gente pode se desencaminhar e nos aprofundarmos
a nossa prisão nesse mundo de ilusões. Gostariam de fazer alguma observação ou pergunta? Continuamos, então? Ekamos é uma realidade. Ekmos, outra. Ekamos é simplesmente sabedoria, enquanto Ekmos é a sabedoria da morte, aquela que conhece a morte, sendo chamada a pequena sabedoria. Aqui é algo bastante sutil. A sabedoria que nos leva para a libertação do sofrimento é a sabedoria do alto, aquela que nos faz ver a realidade última da vida. Quem somos nós? O que estamos fazendo nesse lugar? De onde viemos e para onde voltaremos? Essa é a grande sabedoria que nos ajuda no retorno à casa do Pai, na progressiva expansão de consciência que nos leva a essa libertação. No entanto, a nossa mente também nos propicia toda uma série de conhecimentos que são muito úteis, gratificantes, e que favorecem a nossa vida e deleite nesse mundo em que nós vivemos e, consequentemente, nos prende nesse mundo. E, nesse sentido, é que é usada a morte. A morte no sentido de nós permanecermos presos, prisioneiros dos nossos desejos, das coisas materiais que nos forçarão a retornarmos e retornarmos inúmeras vezes para a escola da vida nesse mundo. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, ótimo. Então, continuamos. Existem animais domesticados, como o boi, o burro e outros deste tipo. Outros são selvagens e vivem isolados nas regiões ermas. O homem ara o campo com animais domésticos e, com isso, sustenta-se e alimenta os animais, sejam mansos ou selvagens. O mesmo faz o homem perfeito. Ele cultiva por meio de poderes que lhe são submissos, preparando o surgimento de todas as coisas. É assim que tudo se mantém, seja bom ou mal, da direita ou da esquerda. O Espírito cuida de todos e governa todos os poderes, os mansos e os selvagens, bem como aqueles que são solitários. Pois, na verdade, ele os controla sempre, independente de seus desejos. Isso aqui a gente começa a coçar a cabeça. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos ver se a gente pode entender passo a passo. Vejam só, a linguagem sagrada que descreve as coisas espirituais tem que utilizar-se de um artifício para que a gente tenha uma ideia das coisas espirituais, mesmo sem ver, sem ouvir as coisas espirituais, porque nós só teremos conhecimento
direto das coisas espirituais quando expandirmos suficientemente a nossa consciência para nos adentrarmos nos níveis de consciência espiritual. Enquanto não chegarmos lá, nos são dadas algumas ideias por meio de alegorias. Alegorias servindo-se de exemplos do nosso mundo material. Então, essas alegorias, essas parábolas, esses símbolos, servem-se daquilo que a gente percebe com os sentidos e conhece da nossa experiência nesse mundo para nos dar uma ideia daquilo que a gente não vê, não ouve, não consegue tocar porque é espiritual. A não ser que nós consigamos expandir a nossa consciência e nos adentrarmos nesses mundos mais sutis, adentrarmos em consciência nesses mundos mais sutis, a gente vai ter que se servir desse artifício das alegorias. Então, o nosso instrutor vale-se disso agora. Chama atenção para o fato que animais domesticados ou selvagens, eles, por meio do trabalho do homem com animais domésticos, consegue arar o solo e sustentar a si mesmo, o homem, e também animais, sejam mansos ou selvagens. O homem alimenta os animais mansos e os selvagens, que são predadores, servem-se, então, desses animais domésticos mansos. Bom, aí, então, o nosso instrutor traz uma outra ideia. Isso também é feito pelo homem perfeito, aquele que foi iniciado num grau tal que passa a ser chamado de um homem perfeito. Expandiu a sua consciência. O homem perfeito, o adepto, ele cultiva figurativamente as coisas do mundo por meio de poderes muito especiais que lhes são submissos. Esses poderes, essas energias, essa capacidade de comando da vontade divina permite que o adepto, o auto-iniciado, possa comandar os espíritos da natureza e chamar também a ajuda dos, dos devas, dos anjos, daquelas hostes angélicas de todos os tipos que obedecem, que cooperam com os autos iniciados. Então, os iniciados, por meio de poderes que lhes são submissos, preparam o surgimento de todas as coisas. Os nossos irmãos mais velhos, vamos chamá-los assim, estão procurando facilitar o nosso trabalho de evolução. Nós estamos nesse mundo para nos tornarmos super-homens, nos tornarmos homens perfeitos. Então, o homem perfeito que nós nos tornaremos no seu devido tempo tem a capacidade de preparar as coisas no mundo, nos facilitar
o aprendizado e, na medida da lei, de nos proteger de males maiores. Então, eles estão sempre alguns passos na nossa frente, preparando o nosso caminho, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, eles vão colocando as coisas de tal maneira que as experiências que venhamos a ter nos permitem, por um lado, algo que a gente não gosta nem de pensar, mas, por um lado, quitar nossos débitos kármicos e, por outro, o aprendizado das coisas da vida, inclusive naquelas situações extremamente dolorosas em que nós colhemos as urtigas que plantamos no passado, provavelmente em vidas anteriores. Então, os que são solitários, aqui essa palavra deixa a gente meio cabreira, mas o que ele quer dizer solitário? Eu creio que no texto original, em grego, era monachos. Os monachos, aqueles que são solitários, são aqueles equivalentes aos monges, aqueles que decidiram dedicar-se inteiramente a acelerar o seu processo de aprendizado, mergulhando aonde? Mergulhando interiormente, procurando despertar a nossa natureza divina. Então, o primeiro grande passo é nos servirmos do Espírito Santo, aquele que está acima e que está abaixo, como já vimos. É a nossa mente, na sua totalidade. A maior parte de nossa mente é usada para as coisas deste mundo, a mente concreta. Mas a mente mais importante para a nossa evolução é a mente espiritual, é a mente divina, é a mente abstrata. Então, quando nós nos desligamos do mundo, trabalhamos, fazemos o necessário para manter a saúde do corpo físico, mas o nosso direcionamento da vida é para dentro e não para a conquista do mundo exterior. Esses são os solitários, creio eu, os monachos. Pois, na verdade, ele os controla esses poderes, sempre independente dos nossos desejos. É bem verdade que os nossos desejos ardentes, determinados, fazem com que nós venhamos a conseguir aquilo que nós desejamos. E a maior parte do tempo, os nossos desejos são para coisas deste mundo. Por isso, os nossos irmãos mais velhos procuram, dentro da lei, eles não podem nos pegar no colo e nos tirar do pântano. Não. Eles podem, no entanto, mostrar que existe uma saída e facilitar, dentro de certos limites, a nossa saída do pântano dos desejos sensuais, dos desejos egoístas deste mundo. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Continuando, então. Aquele que foi criado é belo, mas tu não acharias que os filhos dele são criações nobres.
Se ele não fosse criado, mas engendrado, tu acharias que os descendentes dele seriam nobres. Porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisso? Bom, aqui eu acho que a primeira coisa que a gente tem que examinar é uma palavra muito pouco usada: engendrado. Engendrar, eu confesso que eu fiz uma consultinha no Pai dos Burros, e aí vi que engendrar é criar mentalmente, idealizar algo. Então, é uma criação mais mental do que física. Se os filhos, os nossos filhos, as nossas criações fossem criações da nossa mente superior, idealizadas, nós estaríamos fazendo criações. Aqui, os filhos representam essas criações. Teríamos criações elevadas. Porém, aqueles que são simplesmente descendentes, criados corporalmente, não são necessariamente nobres. Porém, aqui o texto diz: ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisso? Os animais fazem a mesma coisa. Então, a nobreza vem daquilo que a gente gera pela mente, pelo coração. São as nossas criações, vamos dizer, abstratas, sutis, como, por exemplo, as nossas virtudes, que são coisas nobres. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Aqui nós temos um logio difícil de interpretação. Primeiro, ocorreu o adultério. Em seguida, o assassinato. Ele foi gerado no adultério, pois era filho da serpente. Assim, tornou-se um assassino, como seu pai, e matou seu irmão. Na verdade, toda união que ocorre entre seres que não são semelhantes é adultério. Está difícil, não é? Vamos começar com uma palavrinha que a gente encontra muito na Bíblia, a serpente. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia em que fala da serpente é a tentação de Adão e Eva no paraíso pela serpente. E Adão e Eva comeram do fruto proibido e aí viram que estavam nus. Bom, nós já vimos em fruto proibido, não era tão proibido assim, mas era o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que nos permite conhecer o bem e o mal? A nossa mente, que nos dá um instrumento para o discernimento, para que nós possamos discernir o que causa coisas boas nesse mundo e o que causa sofrimento, coisas más nesse mundo, é a nossa mente. Então, esse capítulo da Bíblia que fala da perda do paraíso, daquele mundo idílico
em que Adão e Eva estavam no princípio, isso ocorreu até que o ser humano foi incorporado com a mente. Isso aí, os textos mais avançados da tradição sabedoria falam que, numa determinada etapa do processo evolutivo, o ser humano finalmente foi colocado também com uma mente, apesar dos Adnishvatas, como eram chamados os senhores da mente, terem resistido. Eles não queriam entrar naqueles seres, os seres humanos, com aqueles corpos densos, vivendo uma vida orientada pelas emoções, principalmente como os animais. Mas aquilo aconteceu e é simbolizado na Bíblia como comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, a incorporação da mente no ser humano. Então, como é que aparece essa capacidade de ativar a mente? Eu creio que o uso da serpente advém do fogo serpentino. Então, o fogo serpentino, que é dito que sobe desde o nosso cóccix, do sacro base, vai subindo chakra após chakra até chegar ao chakra do topo da cabeça, que nos propicia a iluminação. O ser humano precisa do fogo serpentino, mas o fogo serpentino tanto ilumina como destrói. É extremamente perigoso. Só deve ser ativado com a ajuda de alguém que já tenha feito isso e que tenha o poder, a capacidade de controlar o processo de subida da Kundalini. É dito que despertar a Kundalini não é tão difícil assim. A grande dificuldade é controlar a Kundalini uma vez ela tendo sido desperta. É por isso que os gurus, algumas organizações que falam, por exemplo, de magia sexual, que tem a ver com o despertar da Kundalini através de certos tipos de sexo, são extremamente perigosas e muitas vezes causam efeitos colaterais que as pessoas podem demorar vidas, não é anos, não, vidas para libertar-se dessas tendências que são estabelecidas nelas. Então, Kundalini absolutamente necessária para a iluminação do ser humano, mas só deve ser despertada com o auxílio e com a total confiança num adepto, num iluminado que saiba como controlar a serpente. Então, essa serpente é dito que foram gerados no adultério, porque eram filhos da serpente. Eu acho que esses termos todos têm a ver com ter sido
conduzidos, gerados, criados, engendrados de forma orientada para a vida espiritual, ou que tenham sido despertados e deixados soltos, tornando a pessoa, eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu não me lembro de outra, um tarado sexual que só pensa naquilo e vive para o sexo. Existem pessoas assim e causam terríveis males na sociedade para os outros e, obviamente, para si mesmo. Tudo aquilo que a gente faz para os outros está fazendo para uma extensão de nós mesmos, porque nós todos somos um e fazemos tudo para a vida una. E a vida una nos dá de volta aquilo que nós fazemos para a família humana. Então, aqueles que são filhos da serpente sem a orientação para o alto, tornam-se um assassino como seu pai e matou seu irmão. Isso provavelmente são referências ao Antigo Testamento, que eu prefiro não entrar aqui. Na verdade, toda união que ocorre entre seres que não são semelhantes é adultério. Aqui está-se outra vez fazendo uso de alegorias. Aqueles que não são semelhantes, aqueles que não estão no mesmo caminho, o caminho para o alto ou o caminho para manter-se prisioneiro deste mundo. Aqueles que dizem, vamos viver para as boas coisas do mundo, comer, beber, dançar e aproveitar tudo que a vida tem de bom, estão voltados para a matéria. E as pessoas que são determinadas conseguem aquilo que se determinam a alcançar. E se estão voltadas para as coisas do mundo, e nós que estamos comprometidos com a vida espiritual, se temos uma união com pessoas assim, de forma alegórica, nós estamos cometendo adultério porque nós estamos nos desencaminhando. Então, nós temos que ser muito criteriosos em nossos relacionamentos, não só relacionamentos íntimos, mas relacionamentos de amizades, de grupos, porque os grupos têm uma egrégora muito forte. Um grupo de busca espiritual é de grande ajuda, mas o grupo de amigos que se encontram no bar para tomar a sua cerveja na sexta-feira ou sábado ou todos os dias da semana, nem sempre estão pensando e tramando coisas boas. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Pois não, Luiz Alberto. Pode falar, Luiz Alberto. Pode falar, Luiz Alberto. Pode falar, Luiz Alberto. O som tá bom? Alô? Pois não. O som tá bom? Está mais ou menos. Então tá bom. O senhor já ouviu falar, se é verdade, de uns escritos das tablitas babilônicas que falariam de um povo que eles chamam, segundo quem teria lido essas tablitas, como o senhor erudito nessa área deve saber da possível veracidade, e haveria umas tablitas, né,
deixada lá pelos caldeus babilônicos, que falava de um povo chamado Yanomami. E esse povo Yanomami teria feito transformações genéticas no macaco para ele lhe servisse de operário. E se isso aí for verdade, isso me remeteria a essa história bíblica da queda adâmica, né? E seria acelerar a evolução aqui do planeta, dos símios, para que eles passassem a ter um nível de consciência. Essa história está escrita mesmo nas tablitas? Há alguma veracidade sobre isso, pelos estudos que o senhor fez? Luiz Alberto, eu confesso que essas lendas, essas tentativas de explicar o processo evolutivo, a suposta evolução do ser humano a partir dos macacos, eu não tenho suficiente conhecimento de causa para falar a esse respeito. Os cientistas apresentam teses a favor e contra a respeito da evolução do ser humano a partir do macaco. É possível que tenha ocorrido, pode ser que não tenha ocorrido. O fato é que, inicialmente, nós tivemos uma raça humana que não tinha ainda acesso ao cérebro, à mente. Luiz Alberto, você está com... ok, obrigado por desligar o microfone. Então, eu não saberia o que dizer a esse respeito, se ocorreu assim, se ocorreu assado, o que essas tribos, aquelas tradições fizeram. Eu acho que todas essas questões serão resolvidas um dia quando nós tivermos acesso aos registros acásticos. Acesso aos registros acásticos vamos dizer assim, acesso a tudo aquilo que ocorreu no passado, acessando o grande computador da vida, do mundo, que é chamado do Akasha, em que passado, presente e futuro lá estão gravados. Como, não tenho a menor ideia, mas eu acho que o importante é nós nos focarmos naquilo que vai ser útil para a nossa vida espiritual. Aquilo que vai satisfazer a nossa curiosidade acadêmica é estudo de ciências, estudo de história. Nós temos que focar realmente no nosso crescimento espiritual. E a coisa mais importante para nós aqui, com relação aos fatos que foram apresentados nesse Loian 42, é as nossas intenções. Quais são os nossos desejos, as nossas intenções? Nós estamos comprometidos com a vida espiritual? Sim, estamos. Ótimo. E estamos comprometidos a atuar, a agir, procurar a autotransformação, não meramente a nossa informação. Informar-se, ter conhecimento acadêmico, conhecimento livresco é uma coisa. Isso é interessante, mas interessante não significa necessariamente espiritual.
O espiritual significa algo que a gente vai ter que trabalhar muito, transformar. E transformar aquilo que é mais difícil ser transformado, nós mesmos. A autotransformação é o que nós precisamos fazer, e é para isso que os grandes instrutores nos oferecem ferramentas para que a gente possa trabalhar nisso. E a gente sabe que não é fácil. Nós todos somos prisioneiros dos nossos condicionamentos, das nossas crenças. Dilceia, por favor, pode falar. Namastê, professor. Namastê a todos. Boa noite. Este último Logion é realmente, como diz o senhor, parafraseando, o mestre aí, é muita dor de cabeça. Como que fica o entendimento de que são diferentes na essência, professor? Como é que é? Aqueles que são diferentes em essência? É esse o texto? Eu não entendi bem o que você falou, Dilceia. É que trata-se da conexão com a essência, foi isso que você disse? Exatamente, porque o Logion fala que aquelas ligações dos que são diferentes seria uma impropriedade, né? Aqueles que estão conectados com a busca espiritual e aqueles que não estão. Foi essa a sua explicação, né? Mas será que essa diferença da essência seria nesse sentido? Não ficou muito claro isso para mim. Dilceia, o que eu pude captar do que você falou e do que está no texto é que o nosso instrutor chama para união. As pessoas podem achar, puxa vida, então eu só devo procurar as pessoas que têm o mesmo interesse do que eu. Não é bem assim. Nós temos um trabalho a fazer no mundo como portadores da luz. No entanto, ele está falando de união, um tipo de relacionamento muito próximo que nós temos com os nossos consortes, os nossos familiares e os nossos amigos íntimos. Então, nós, na medida em que nós pudermos escolher, nós deveríamos escolher aqueles com quem nós temos afinidade, aqueles que nós temos os mesmos interesses. E é isso aqui que é importante para nós. Numa primeira passagem, no primeiro estudo sobre o Evangelho de Felipe, que é o mais profundo que nós estudamos até agora, nós provavelmente não vamos tirar tudo o que a gente está buscando, o que está à nossa disposição. Mas o que eu depreendo aqui é que nós vamos colher aquilo que plantamos. Nós, dependendo das nossas escolhas, nós vamos progredir ou nós vamos ficar parado no tempo e sofrendo as consequências de escolhas pouco sábias. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Obrigada. Pois não. Então, vamos continuar. Deus é um tintureiro. Uai, estamos colocando Deus para ser tintureiro também. Não sou eu que disse isso.
foi Filipe que registrou como sendo o ensinamento de Jesus. Bom, obviamente, o mestre estava usando alegorias. Deus é um tintureiro. Assim como os bons corantes, chamados de autênticos, dissolvem-se nas coisas que são tingidas por eles, também o mesmo ocorre com aqueles a quem Deus tingiu. Como seus corantes são permanentes, eles tornam-se imortais por meio de suas cores. É assim que Deus nos mergulha nas águas do batismo. Bom, se nós não tivermos aqui um sentimento mais profundo a respeito do termo principal nesse Logíon, que é os corantes. O que são esses corantes? São aqueles que dão cor, que mostram uma qualidade especial, ou seja, as virtudes. Então, os corantes divinos são as diferentes virtudes. E Deus tem muitos corantes. E esses corantes, quando nós deixamos que eles penetrem no nosso ser, mas não é o nosso corpo físico, vai penetrar a nossa mente, as nossas emoções e sentimentos e, consequentemente, vão dar uma cor, vão dar uma orientação para nós. E Deus vai nos tingir, vai colocar à nossa disposição esses corantes. Mas, como é dito no primeiro capítulo da Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com livre arbítrio. Então, Deus não força a evolução humana, não força o homem a ser perfeito, não força o homem a querer voltar para a casa do Pai. O ser humano tem um chipzinho lá no interior da sua alma que o chama de volta para a casa do Pai. É uma espécie de saudade essencial de quê? Da bem-aventurança. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós. É bem verdade que a gente define felicidade de maneiras diferentes. Então, dependendo do nosso discernimento, de nossa sabedoria com nossas escolhas, buscando a felicidade dessa forma ou daquela, buscando a felicidade naquilo que é eterno, naquilo que é permanente, em vez das coisas ilusórias que passam, nós vamos voltar para a casa do Pai mais rápido ou muito mais lento. Então, esses corantes autênticos, essas virtudes, Deus coloca na tina todos esses corantes. Nós vamos, no entanto, escolher que cores nós queremos absorver no nosso ser, que virtudes nós procuramos desenvolver em nós. A essência, aquele chipzinho que tem tudo do ser perfeito, de todas as qualidades, estão lá, estão pulsando, como que buscando nos despertar para a existência desses corantes, dessas virtudes, para que a gente as
crie o ambiente favorável para que as virtudes se desenvolvam em nós. Daí a importância das nossas escolhas, o Loliam anterior, que nós estejamos num ambiente favorável para o desenvolvimento dessas virtudes. É assim que Deus nos mergulha nas águas do batismo. O batismo é uma iniciação. Essa iniciação é um pulo de expansão de consciência, um grande degrau que a gente sobe no nosso processo de aprendizado das virtudes divinas. E essas diferentes iniciações, sendo que o batismo simboliza a primeira iniciação, grande parte das tradições espirituais servem-se desse tipo de cerimônia de mergulhar nas águas, porque tem a imagem de que a água vai limpar aquilo de impurezas não do nosso corpo externo. Todos nós nos banhamos todos os dias para tirar aquelas poeirinhas, né, e sujeirinhas do corpo físico, mas não é o corpo físico que nós somos. O ser em nós usa o corpo físico. Então, o batismo de água simboliza essa purificação da alma, purificação dos nossos anseios. E é isso que me parece que o nosso instrutor está querendo chamar a nossa atenção. As oportunidades serão dadas a nós, mas seremos nós que vamos escolher aproveitar a oportunidade e depois trabalhar com aquela oportunidade. Porque não é só dizer, eu quero ser amoroso. Eu quero ser amoroso, Deus e os anjos vão bater palmas. Então, ele vai dizer, seja amoroso com todos os membros de sua família, todos os membros, inclusive aqueles que você teve atritos no passado. Ok. Nem vamos entrar no que significa ser amoroso, mas já que você está querendo ser amoroso, você vai estudar, vai procurar saber tudo aquilo que implica ser amoroso. Aí depois ser amoroso com as outras pessoas, especialmente com os chatos, com aqueles que são inconvenientes, com aqueles que nos deixam chocados com as atitudes que eles têm em sociedade com as outras pessoas. Ser amoroso com esses também, com discernimento. Aí é que Deus e os anjos vão bater palma. Você está fazendo progresso. Gostariam de fazer alguma observação? Dilceia, você quer falar alguma coisa, minha irmã? Eu estava cogitando aqui o que se vai dizer diante disso. Não há o que dizer, né, professor? Temos que continuar tentando. Tá bom. Bom, então vamos agora para o 44. Ninguém pode ver algo das coisas que realmente existem, a menos que se torne como elas. Que negócio é esse? Vamos ver. Não é assim que se passa com o homem no mundo, no nosso mundo.
ele vê o sol sem tornar-se o sol, vê o céu, a terra e todas as outras coisas, mas não se torna estas coisas. Isto está de acordo com a verdade. Mas tu viste algo naquele lugar e te converteste naquelas coisas. Viste o Espírito e te tornaste Espírito. Viste o Cristo e te tornaste Cristo. Vistes o Pai e te tornarás o Pai. Assim, neste lugar, vês todas as coisas e não vês a ti próprio. Mas naquele lugar, realmente vês a ti mesmo e te tornará o que vires. Esse, sim, é um Lolian de cunho esotérico. Ver com os olhos. A gente só consegue ver as coisas materiais, sejam elas muito grandes, como os outros planetas, as estrelas, por meio de telescópios, ou as muito pequenas, como as bactérias e até mesmo os vírus, com a ajuda de microscópios eletrônicos. Então, neste mundo, nós vemos as coisas materiais, grandes, pequenas, enormes, minúsculas, mas são as coisas materiais que nós vemos nesse mundo. E, ao vermos essas coisas, nós estamos afastados. As coisas estão lá e eu estou aqui. Nós vemos sem nos tornarmos essas coisas. Mas aí o mestre nos chama para um salto em consciência. Naquele lugar, no reino dos céus, vamos dizer assim, quando nós vemos as coisas, nós vemos e nos tornamos essas coisas. O que isso significa? No reino dos céus, é aquele estado de consciência em que nós expandimos a nossa consciência a tal ponto que nós não vemos mais com os olhos, nós nos tornamos aquelas coisas. Então, nós só podemos ter a experiência espiritual e vermos seres espirituais. Na verdade, nós estaremos nos adentrando, nos sintonizando com as forças espirituais interiores. É por isso que ele diz algo que a gente fica abismado. Viste o Espírito e te tornaste Espírito. Viste o Cristo e te tornaste Cristo. Viste o Pai e te tornarás o Pai. Bom, o que ele está dizendo? Nós só veremos, só teremos a experiência dos seres, das entidades espirituais, quando nós expandirmos a nossa consciência e aí a gente deixa o corpo, com os olhos, os ouvidos, aqui nesse mundo, provavelmente em profunda meditação, em um êxtase místico. Então, o corpo fica aqui, mas a consciência vai para aquele lugar. E naquele lugar, a consciência, em vez de ver, tem a experiência de ser aquilo que nós usamos na nossa linguagem, ver. Então, a nossa percepção não é uma percepção dos sentidos no reino dos céus, vamos dizer, nos níveis espirituais de consciência, mas sim uma vivência daquilo que nós estamos vendo. É por isso que ele diz, viste o Espírito. Se nós dermos
os primeiros passos na nossa expansão de consciência e chegarmos a ver o nosso corpo energético, o nosso corpo etérico, ou o nosso corpo o nosso corpo emocional. Então, nós estaremos nos tornando o corpo emocional, o corpo energético, até mesmo o corpo mental. Nós adentramos e vivenciamos o que ocorre nesses níveis. E aí ele diz, você não para nessa expansão de consciência, nesses primeiros níveis. Você pode ir mais longe. E aí ele diz, viste o Cristo e te tornaste Cristo. Não é que nós vamos nos tornar uma coisa diferente, nós vamos nos tornar o Cristo. Não. Nós vamos expandir a nossa consciência a tal ponto que nós vamos chegar naquele estágio de expansão de consciência em que Cristo em nós, em toda a manifestação, se encontra. É por isso que ele disse, viste o Cristo e te tornaste Cristo. Nós só teremos essa visão, essa experiência de Cristo, quando nós expandirmos a nossa consciência até o nível de Cristo em nós. E nós nos tornamos, então, aquilo que nós sempre fomos. É isso que a gente até sente um calafrio. Meu Deus do céu, eu era feliz e não sabia. Eu tinha Cristo em mim e não sabia. Mas então fique sabendo agora e procure vivenciar, ver esse Cristo em si. Mas aí o nosso instrutor mostra o seu profundo conhecimento das coisas espirituais. Ele continua. Viste Cristo e te tornaste Cristo. Vistes o Pai e te tornarás o Pai. O nosso instrutor está nos dizendo algo que a nossa mente não consegue captar, entender, aceitar isso, que nós vamos nos tornar o Pai. Mas talvez vocês se lembrem de um ensinamento de Jesus que está entronizado na Bíblia. Sede vós perfeitos, assim como o Pai que está no céu é perfeito. Vocês conceberiam de se tornar perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Como é que isso é possível? Somente se tornando o Pai Celestial. Como eu posso me tornar? Expandindo a consciência, expandindo a consciência. Dizem os grandes seres que não existe limite para a expansão de consciência, que chegaremos um dia à expansão de consciência do todo. O todo é o quê? Deus. Então, nós chegaremos um dia à consciência de que nós somos uma expressão de Deus. A gente diz, sem palpitação no coração, eu e o Pai somos um. A gente diz isso com toda facilidade. Mas a gente tem, assim, uma espécie de bloqueio. Eu estou dizendo isso da boca para fora. Eu e o Pai somos um. Se a gente procura sentir isso profundamente no coração, a gente saberá que realmente nós somos expressões divinas, que nos esquecemos de quem nós realmente somos. E nós estamos na escola da vida para aprender a manifestar o divino em nós
usando essas roupagens de carne, o corpo físico e os outros corpos do quaternário inferior. Então, nós nos tornaremos aquilo que nós venhamos a ver naquele lugar, na expansão de consciência a que nós chamamos de reino dos céus. Vocês gostariam de confidenciar as experiências de vocês no reino dos céus? Eu até gostaria, mas ainda não as tenho para relatar. Dilceia, nós todos estamos no mesmo barco, com o mesmo destino. Alguns vão, no meio do caminho, pegar uma lancha mais veloz, outros vão pegar um barquinho a remo, mas nós estamos essencialmente no mesmo barco, indo na mesma direção, de volta à casa do Pai e Mãe Celestial. E na casa do Pai existem diferentes moradas, mas, como é dito aqui, nós não vamos voltar para o reino dos céus, o reino de Deus, como observadores. Não, nós vamos nos tornar participantes. Nós vamos nos tornar ajudantes dos nossos irmãos maiores, que têm outros irmãos maiores do que eles, que têm outros, até chegar nessa hierarquia celestial, a fonte última. Então, nós vamos nos tornar, primeiro, por um bom tempinho eônico, ajudantes de Deus. E isso, sem sombra de dúvida, a única coisa que resta definir é quando. E isso vai depender, em grande parte, de nós mesmos. Continuamos? A fé recebe, o amor dá. Ninguém pode receber se não tiver fé. Ninguém é capaz de dar sem amor. Por esta razão, para que realmente possamos receber, temos fé. E para que possamos dar, amar, damos. Pois se alguém dá sem amor, não recebe benefício pelo que deu. Esse elogio é talvez mais prático, pelo menos para mim, a gente, mais uma vez, receber uma sacudida do nosso instrutor sobre a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz no mundo, a gente recebe do mundo. Ninguém pode receber se não tiver fé. Fé em quê? Fé nos ensinamentos que nos foram passados por nossos irmãos mais velhos. Aqueles que tinham contato não necessariamente com Deus último. Vocês podem achar que eu estou sendo anátema, mas a gente usa a palavra Deus de uma forma muito, às vezes, muito irresponsável. Deus é incognoscível. Todos os grandes seres dizem isso. Os grandes seres, aqueles que expandiram a consciência, tiveram várias iniciações, ainda assim eles dizem que Deus é incognoscível, que não pode ser conhecido. Então, nós
viremos a conhecer alguns níveis, talvez vários níveis, de adentramento da consciência, do conhecimento do todo, em níveis cada vez mais profundos e abrangentes. Mas a gente tem que ser realista, humilde, dedicado, com muita fé, a gente, para receber ajuda, nós temos que ter fé de que essa ajuda é possível. É possível na medida do nosso empenho, da nossa dedicação. Então, muitas pessoas acham que basta se sentar, se ajoelhar e dizer: oh, meu Deus, isso, aquilo, eu quero isso. Deus ouve e Ele vai, mais cedo ou mais tarde, nos fazer acordar para a necessidade que nós não temos que pedir para um Deus externo. Deus está em todas as coisas e em cada um de nós. Então, nós temos que aprender a pedir a Deus, sim, com fé, sim, mas lembrando que Deus não está lá nos céus, lá que astrônomo nenhum chegou. Não, Deus está dentro de nós em toda parte. E Ele está ao nosso alcance, em nosso interior. E para que possamos receber, temos fé, e para que possamos amar, damos. Pois o amor é a força, a energia que nos leva cada vez mais perto de Deus. E é dito que a gente precisa dar. Dar o quê? Dar amor, dar atenção, dar carinho, dar compreensão, dar paciência. Nós todos sabemos que a gente já ouviu essas coisas, a gente já se comprometeu, não, eu vou seguir no caminho espiritual, e o caminho espiritual é o caminho do amor, mais do que o caminho do estudo. Nós, papa-livros que somos, temos muita satisfação interna em ler esse, aquele e o outro livro e virmos a saber que, mas é um saber intelectivo, a não ser que nós venhamos a saber, nos tornando aquilo que nós queremos ver, né? Adentrando em consciência, expandindo a consciência e, no caso, dando amor, dando compreensão, dando ajuda às pessoas. E o primeiro passo é a ajuda material. As religiões enfatizam muito a caridade e tendem a enfatizar bastante a caridade material, dar esmola, dar ajuda material. No entanto, esse é o primeiro passo. Os passos mais importantes são dar a nossa atenção, dar a nossa ajuda, dar a nossa paciência, o nosso perdão. Então, quando o nosso instrutor, para que possamos amar, nós damos, pois se alguém dá sem amor, não recebe benefício pelo que deu. Dar porque isso aí faz parte da tradição. Não, na nossa tradição, eu sou um bom católico, eu sou um bom espírita, eu sou um bom
evangélico, então eu vou fazer caridade. Muito bem, ótimo. Faça a caridade do primeiro passo, que é a caridade material, e aí, quando você tiver dado tudo aquilo que for razoável dar daquilo que você tem, passe para aquilo que a gente pode dar e que é bem razoável, e não afeta o nosso bem-estar físico, dar amor, dar atenção, dar paciência, dar o desconto e o perdão para aqueles com quem nós convivemos diariamente e que são chatos, que são limitados, que são egoístas, que são agressivos, que têm algumas qualidades que nos arrepiam, mas mesmo assim perdoarmos, sabendo que as pessoas só dão aquilo que têm. Se elas são agressivas, é porque elas foram criadas e cultivaram um ambiente agressivo. Nós vemos no mundo exterior muito disso. Veja só o que está acontecendo na Ucrânia. Está sendo invadida pelo chefe de uma nação que antes foi chefe do Serviço de Informações, a KGB, a CIA, o serviço de espionagem que nós tivemos e temos ainda hoje no Brasil, foi chefe e pintou e bordou, e agora vai pintar, está pintando e bordando num outro país. Então, essas pessoas fazem isso porque não sabem as consequências desses atos de agressão aos outros. A gente pensa de agressão normalmente como agressão física, mas a agressão verbal é muito mais frequente. E essa, até mesmo nós, eu imagino que, volta e meia, a gente recebe essas agressões. E aí, o que a gente pode dar? Perdão, paciência, aprender a não retrucar, não a abandonar a atitude de que eu não levo o desaforo para casa. O desaforo é feito e fica em quem faz. Só se a outra pessoa aceita aquele desaforo é que passa a ser dela. Mas a gente não precisa fazer essa tolice. É difícil a gente não responder aos insultos, às palavras agressivas dos outros, mas é um grande exercício de se lembrar e agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de quitar o meu karma negativo. Porque se a gente recebe palavras agressivas, é porque no passado, nessa vida ou em outras vidas, nós falamos de forma agressiva com os outros. Então, para que a gente vai renovar aquele plantio de urtigas? Vocês gostariam de fazer alguma observação? Estamos chegando à nossa hora. Alguma observação? Raul, Dorival. Dorival. Precisa do intelecto até uma certa medida, mas no dia a dia que nós vamos melhorando, né? E parece ser, nós vamos acordando aos pouquinhos.
E eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor nos ensinam e nos ajudam muito. Mas a gente tem que estar convicto que eu preciso melhorar, né? Não tem outra saída, né? Isso, isso, isso. Parabéns. Obrigado. Meu Deus do céu, seria maravilhoso se nós pudéssemos fazer como naquele conto de fadas, de calçarmos a bota de 7 léguas. E aí, na vida espiritual, poder dar aqueles grandes saltos com a bota de 7 léguas, mas isso é conto de fadas. Na nossa realidade, nós sabemos que muitas e muitas vezes a gente se determina doravante, eu não vou mais me sentir insultado se a pessoa for grosseira comigo. Ela foi grosseira. Por que eu vou aceitar aquela grosseria? É fácil a gente falar isso. Mas nós nos condicionamos de tal maneira de não levo o desaforo para casa, mas eu não posso deixar passar isso. Então, o que é isso? Condicionamentos negativos desse mundo que nós temos. Por isso que é tão importante a gente se dar conta da importância dessa mudança interior. Esses milagres de mudança de como a gente vê o outro, como a gente vê o mundo. Quando a gente consegue se dar conta dessas coisas, a grosseria do outro mostra que ele é grosso e, na verdade, mais do que isso, ele é ignorante, não sabe o que faz. Então, vamos tentar imitar Jesus. Perdoai o Pai, não sabem o que fazem. Quando a gente se dá conta disso e se determina, cada ocasiãozinha que a gente conseguir controlar a língua, não deixar que a língua fique solta e a gente responda aquelas grosserias que a gente ouve, a gente depois dá um suspiro de alívio, uma alegria tão grande, porque a gente está dando os primeiros passos na mudança. O condicionamento interior que nós temos do pequenino ego. Isso a gente tem que mudar e só nós que podemos mudar. A gente pode receber indicações dos mestres, daqueles que sabem, mas só indicações. A decisão tem que ser nossa. Somos nós que vamos ter que sujar a mão e fechar a boca para fazer progresso nesse particular. Encerramos, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Não desanimem, pelo amor de Deus. Tenham certeza que naquele lugar que está logo ali, e está logo ali, olha, logo ali, nós vamos nos tornar aquilo que já somos. Boa noite, um bom fim de semana. Para as mamães, um abraço de felicitações por serem seres maravilhosos. E até a próxima. Fique em paz com Deus. Namastê. Namastê, professor. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Bom final de Obrigado, semana para Raul. todos. Bom final de semana para todos.